Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma semana estudando esse livro, que é um puxãozinho de orelha, né? As dores da alma. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema irresponsabilidade ou a falta de responsabilidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que estão entrando. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal, que toda segunda-feira acompanha conosco o estudo desse livro, As Dores da Alma. E cada semana é um aprendizado novo, né, Léo? Com certeza. E hoje acho que deixa tocar, né? A Fernandinha já entrou, um grande beijo para a Fernandinha, para a Bárbara, para a Adriana, e grandes amigos aí que estão entrando, né? Estamos acabando de entregar o sinal nas redes sociais aí. Passo para Com você. Quer começar? Quer certeza. falar alguma Bom, coisa? vamos sim. Hoje, então, nós vamos trazer o terceiro capítulo, né? E o terceiro capítulo nós vamos falar sobre a irresponsabilidade. E como já trouxe o Léo, que é a falta de responsabilidade, né? Mas essa irresponsabilidade, na verdade, é para conosco, né, Léo? Porque as dores da alma é para cada um de nós, né? É para a nossa própria reflexão. Aí, e no começo do capítulo, Léo, ele traz três perguntas, e eu vou ler essas perguntas que eu achei elas muito interessantes para a gente fazer uma reflexão delas aqui, tá? Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma o Evangelho que seríamos conhecidos por nossas obras? Então, nós somos realmente os responsáveis por todos os nossos atos, né? E muitas vezes, Léo, nós queremos fazer os outros, né, felizes e seguros. E isso é uma missão impossível de se realizar, né? Porque não depende somente de nós, né? É uma reciprocidade aí, vamos se dizer, né? Dando sequência primeiro, boa noite, mãe, boa noite, Dalvani, boa noite, Diogo. O Diogo é um grande amigo da faculdade, faz muito tempo que eu não o vejo. Seja bem-vindo, meu amigo. Quando a gente traz a questão da responsabilidade, ou melhor, o tema irresponsabilidade, aqui Hamed nos traz para a nossa consciência, né? Pô, vamos olhar o que nós estamos fazendo, como nós estamos dirigindo a nossa vida, dirigindo as nossas ações, nossas atitudes. E aí nós ainda não damos conta de olhar para dentro de nós, de resolvermos os nossos problemas, e nós queremos ir lá no outro. Nós não conseguimos nos fazer seguros e felizes e queremos fazer os outros infelizes. Mas pior do que isso é que nós muitas vezes esperamos que o outro nos faça Ah, sim, felizes, né? sim, Então por isso que ele traz que é uma missão impossível, porque depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso caminhar. Então o coerente seria que nós pudéssemos nos fazer felizes para depois olhar o outro, né? sim, sim, com certeza, né? E como traz Paulo, o apóstolo, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Como é importante, né? Cortando você um pouquinho, mas é, como é coerente a gente imaginar nós buscarmos as nossas conquistas. Porque senão a gente acaba entrando numa questão de esperar que o outro faça. Seria uma reciprocidade. Então eu faço as coisas pelo outro e agora eu cruzo os braços e espero que o outro faça por mim. Quando na verdade deveria eu faço a minha felicidade, eu faço o meu progresso, porque a felicidade aqui ela vai estar totalmente linkada e ligada ao nosso progresso espiritual, né? Então primeiro eu vou entender, me entender, e o outro se entende. Sim, Depois nós vamos desfrutar desse entendimento juntos. Porque aí na fala que você trouxe do Pedro, né, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não tenho prata nem ouro,
mas tudo aquilo que tenho lhe dou. Então, para que nós possamos dar, o princípio básico é ter. Então, precisamos ter condições de entregar ao outro, mas primeiro tem que estar em nós, né? E nós sempre também deixamos as nossas necessidades para segundo plano, né, Léo? E nós esquecemos de cuidar de nós mesmos, né? Ó, a Fernandinha colocou aqui, é Você travou ou justamente, eu travei? travamos. Tá. A Fernandinha trouxe a pergunta assim, ó, com base nas perguntas iniciais, né? É irresponsabilidade da nossa parte ter de carregar o outro nas costas, até que ponto? Acho que nós vamos falar um pouquinho à frente, em relação até nossos destinos e como caminhar com isso, né? Como entender isso. Mas, na verdade, nós primeiro, para poder carregar o outro, nós precisamos primeiro criar uma musculatura espiritual. Nós precisamos primeiro estar forte para caminhar. Porque senão o outro sobe em cima e já cai. Então, vamos partir que o primeiro passo é nós nos fortalecermos para depois poder ajudar o outro. Senão ficar cego guiando cego. E não faz nenhum sentido. Então nós vamos Não perceber. consegui. Oh, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar assim, nós não conseguimos carregar nem a nós mesmos, né? Quem dirá o outro? E é por isso que a gente deixa a gente para segundo plano, né? Porque você quer carregar um outro, mas você não está nem se carregando ainda, vamos se dizer assim, né? E somos nós mesmos que vamos modelando o nosso caminhar, o nosso caminho, o nosso destino. Então, às vezes, nós queremos buscar acontecimentos exteriores, mas, na verdade, é primeiro trazer a nossa intimidade, a nossa atitude Sim, íntima, entender sim, muito sim, isso. Porque senão sim. nós vamos olhar para a nossa vida e olhar todos os intempéries que acontecem, nós vamos imaginar que a vida é uma verdadeira fatalidade. E se nós pensarmos por fatalidade, vamos pensar que fatalidade são as provas que nós escolhemos. Ou seja, Sim, nós desenhamos ou pedimos, ou as nossas ações nos trouxeram aqui agora. Então, as atitudes, as condições que nós estamos envolvidos, é justamente um reflexo daquilo que escolhemos no passado, daquilo que vivemos fazendo no passado, né? uhum, com certeza. E isso traz para nós na pergunta 851 dos Livros dos Espíritos, né? Onde ele fala: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Pois é. Então ele vem dizer que a fatalidade existe unicamente pelas nossas escolhas. E o livre-arbítrio ele vem como sendo uma ferramenta para que nós possamos alterar um pouquinho o que nós chamamos de fatalidade. Então a maneira como nós nos portamos vai nos classificar a entender como fatalidade ou não a nossa vida, o momento que estamos vivendo. E aí, muitas vezes, nós fraquejamos, muitas vezes nós caímos. E aí vale a pena pensar, mas se depende única e exclusivamente de nós, qual seria a função dos espíritos superiores? E aí é justamente a condição de nos auxiliar. Mas eles não podem fazer nada por nós. Eles podem estar ali junto conosco, nos dando auxílio. Mas a vontade, o dominar a vontade, é do ser, é do homem. O progresso, embora vivamos em sociedade, ele se dá individual. Acho que falamos na semana passada. Então, é importante entendermos que nós somos senhores dos nossos destinos, não? Sim, e como é difícil controlar tudo isso, né? Conforme nós já estamos trazendo em outros capítulos, né? Porque se a gente for ver, é uma sequência, né, Léo? É uma Porque sequência. dói esse controlar, né? Dói esse olhar para dentro. E isso volta nos capítulos anteriores, né? Volta no orgulho, volta na vaidade. Como que é uma sequência tudo isso, né? Tanto é uma sequência, e a gente olhando um pouquinho a questão da irresponsabilidade, é que
os capítulos anteriores, ele vai mostrar a nossa irresponsabilidade perante a vida. Sim. E aqui, mais uma vez, ele vai nos trazer como é uma irresponsabilidade quando queremos cuidar do outro sem cuidar de nós primeiro. Que nós temos que nos entender, como eu já falei, né, mas que a vida é muito mais do que isso. Porque a vida é feita de escolhas. E às vezes a gente não percebe isso. A todo momento estamos nós escolhendo entre fazer uma coisa ou outra, entre agir assim ou agir assado. Então, a nossa existência ela é baseada em escolhas sucessivas. E são essas escolhas que vão nos amadurecendo ou não, né? Eu tenho uma amiga, na verdade, é uma irmã. Inclusive, ela está aí conosco e eu falo isso muito para ela, né? Olha para você, cuida de você. Nós temos que estar bem para cuidar do outro, né? Então, nós precisamos ter essa reflexão de que fazendo, nos tratando bem, nós vamos conseguir estar cada vez melhor para que possamos, que nem a Fernanda trouxe, né, carregar o outro. E aí nós vamos imaginar que muitas vezes somos nós perseguidos por aquela situação que nós estamos vivendo. Perseguidos, sim, né? Perseguidos sobre o nosso destino. Sim. E não é bem assim, né? Na verdade, nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos e aí as coisas vão se complicando um pouquinho, porque nós não colocamos limites entre o que é nosso e o que é do outro. Em resumo, nós não criamos um limite entre as coisas íntimas e as coisas externas. E é preciso ter esse limite. E quando a gente desenha esse limite, até onde eu posso ir, até o que é meu, o que não é meu, me conhecer, aí eu vou me amadurecendo. E nós não entendemos que as sensações são conexões com coisas externas. Então, como é preciso entender essas interconexões, porque estamos todos interligados. Então, eu preciso entender quando eu termino e quando o outro precisa começar. Até aí tem uma responsabilidade, um respeito, né? Sim, é trazer para a consciência mesmo, né? Trazer para a nossa própria consciência, né? Isso. E não é algo fácil, né? Como você vem falando. Porque a própria infância, nós estamos acostumados a falar alguma coisa nesse sentido, quando nós olhamos para a questão próprio pais, né, e filhos, nós não ensinamos os nossos filhos a desenhar esse limite. E talvez o grande equívoco seja esse. Porque aí eles nascem e não compreendem o que é deles, o que não é, o que é responsabilidade deles, porque muitas vezes dói em nós e nós estamos esperando o outro solucionar. Mas nós não entendemos que aquilo é responsabilidade nossa. As nossas atitudes nos levaram a isso, né? E a gente transfere, né? Então é muito mais fácil, é muito mais cômodo, é menos doloroso a transferência do que você trazer para fora, trazer essa responsabilidade mesmo que está aí dentro da gente, aqui fora, para a gente, no sentido, né, de trazer um entendimento, de cuidar dela, né? Então a gente transfere aquilo. Quantas vezes que a gente não está bem ou a gente está com algum sentimento, a culpa é sempre do outro, né, Léo? Sempre vem por algum fator externo, não é? Porque nós ainda não atingimos a fase adulta de compreender a nossa responsabilidade, de distinguir o que nós temos que fazer, o que é nosso, o que cabe a nós. E ao invés de nós entendermos essas ligações, essas comunicações, nós preferimos criar muros e tentar isolar esses sentimentos. E aí, ao invés de nós darmos razão para os sentimentos, nós acabamos confundindo as emoções, e aí piora ainda mais esse relacionamento, né? Porque nós ainda não somos conscientes e nem confiantes em nós mesmos. E por isso que quando você traz dos filhos, é algo que nós temos que trabalhar muito neles, embora você trouxe que dói em nós, lógico que dói, né? Mas é melhor trabalhar enquanto criança, desde que nós também, adultos, estejamos trabalhando isso em nós, porque quando essas crianças ficarem adultas, vai acontecer também esses muros, né?
vai trilhar também essas montanhas, vamos se dizer assim, e eles não vão saber como lidar com o emocional. E se hoje nós formos olhar para as crianças, elas precisam muito dessa parte. Nós já estamos passando por esse, vamos se dizer, dessa transformação emocional, dessa busca desse interior, né? Nós já criamos os nossos muros, mas nós estamos conseguindo ver que nós precisamos quebrá-los, né? Para que possamos entrar e trazer. E as crianças precisam aprender muito isso. A Thaís traz para nós, né, que é como orientação da máscara de oxigênio do avião, né? Primeiro a gente coloca em nós e depois vai ao outro, porque seria uma irresponsabilidade querermos salvar a todos e esquecermos de nós. Se eu estiver seguro, eu consigo ajudar mais o outro. Então, a partir daí dessa fala que ela traz, nós podemos linkar o quê? O que é ser responsável? O tema é irresponsabilidade. A responsabilidade é quando nós levantamos a mão, colocamos a máscara e entendemos a consequência das nossas atitudes. Assumimos a experiência que nós precisamos passar. Tendo a compreensão exata, mesmo se nós acertarmos ou se nós errarmos, mas nós vamos saber nos permitir viver aquela experiência, que é muito importante, né? Mas queremos pôr a máscara no outro, né, Léo? Como a Fernandinha diz, a renúncia vem no pensamento. Querendo ou não, estamos renunciando a nós mesmos. Exatamente isso. Nós estamos renunciando a nós mesmos sem ter a luz necessária de clarear o outro. Olha que irresponsabilidade, né? Vamos a alto mar e esquecemos os remos, quer dizer, estamos lá, dois, sem saber para onde vamos, né? Sim. E esses sentimentos, só um pouquinho, e esses sentimentos nos atrapalham, né? A todo momento, que nem ela trouxe, todo momento atrapalha a gente. Desculpa de ter te cortado. Com certeza. E a Thaís traz que nós devemos aprender a não construir os muros, a desconstruir os muros e aprender a criar pontes. Porque a gente cria as nossas conexões e aí nós passamos a entender melhor. Iracema, boa noite. Tá sempre conosco também aqui, ó. Muita paz, muita luz, viu, minha amiga? É vó do Mateuzinho. Né? Tá. Então, nós vamos vendo que não existe fatalidade, não existe uma situação muito complicada. É nós que vamos desenhando os nossos destinos de acordo com as ações que nós vamos tendo. E aí os efeitos vão acontecendo e nós não entendemos muito bem. Nós mesmos causamos tudo que está à nossa volta. Então, o aceitar a responsabilidade é um ato individual. Não adianta eu querer que o outro assuma por mim. Não. Quanto mais consciente, quanto mais maduro eu sou, mais eu tenho consciência das minhas responsabilidades. E eu posso escolher com mais sabedoria, né? E o amadurecimento dói. E muitas vezes a gente não quer olhar para dentro, né? A gente não quer se responsabilizar por aquilo. Porque é muito mais cômodo, igual nós trouxemos, transferir, culpar o outro, falar que a culpa... Quantas vezes nós estamos maus, enfim, em algum momento ali, cabisbaixo, né? E culpamos, por causa de tal acontecimento, por causa de tal fato, mas o que nós fizemos naquele momento do acontecimento, né? A pessoa estava nervosa, gritou comigo, mas espera aí, eu gritei também, mas o que eu posso trazer disso, né? O que eu posso tirar? Naquele momento a pessoa gritou, respira, porque vai vir uma consequência, né, Léo? É o efeito, né? São os efeitos das nossas causas, vamos se dizer assim, né? Nós nos mostramos imaturos diante de uma situação dessa, porque queremos culpar o outro, tirar do nosso âmbito de responsabilidade. E aí nós vamos percebendo que quando nós assumimos, de fato, a nossa responsabilidade como ser, como espírito em progresso, nós vamos conseguindo mudar lentamente a nossa atualidade. Não é um processo
rápido, é lento, Não. mas é preciso estimular. E a autorresponsabilidade vai nos mostrando quais são as rotas que nós temos que alterar a fim de chegarmos no destino correto. Porque imaginamos estar no destino correto e não estamos, né? E aí o grão de areia mostra muito bem isso, né? Às vezes nós vamos lá, colocamos um grãozinho de areia, não adianta de nada. Daqui a pouquinho virou um Não. morrinho, daqui a pouco virou uma montanha, enfim, vai crescendo. E assim também deve Sim. ser com nossos cônjuges, com nossos filhos, nossos pais, nossas mães, familiares, amigos, enfim. Temos que ter responsabilidade, inclusive pelo relacionamento que nós temos com eles. Olha como é Sim. difícil, não? E tudo começa, como você trouxe o grão de areia, tudo inicia com o pequeno, né? E a gente já quer, quando a gente lê esse tema, que a gente começa a estudar, você já quer a montanha, né? Você não quer o grãozinho de areia, você já quer ter a montanha para avançar. E não adianta, né? Você vai trombar nele. Então é muito mais coerente de grãozinho em grãozinho a gente montando essa montanha. Nós somos responsáveis por tudo que nós experimentamos, né? Nós criamos a nossa realidade. Isso é importante de ficar muito claro para Sim, nós, né? sim, A sim. Fernandinha coloca que o próprio ato da reencarnação é a melhor forma de mostrar como ainda somos irresponsáveis para conosco mesmo. Sabe, Fernandinha, se nós parássemos para pensar, qual é o objetivo da encarnação? Ou melhor, por que o processo reencarnacional ainda existe? Porque somos espíritos imperfeitos, porque precisamos corrigir. Então, às vezes, nós olhamos e falamos, poxa, mas se não der nessa, vai numa próxima reencarnação. Olha, nós estamos nessa há muito tempo, né? Nós estamos repetindo isso há muito tempo. Então, constantemente caímos na esteira da reencarnação e cá estamos novamente vivenciando novas oportunidades para nos transformarmos responsáveis. A Thaís coloca, e quando a irresponsabilidade do outro nos afeta diretamente, nos é lícito apontar a falha do outro? Ai, ai, minha amiga. Talvez essa seja a maior dificuldade, não? Lembrei aqui da trave do argueiro, né? Muitas vezes a gente encontra no outro um cisco no olho do outro e encontramos uma trave, um ferro no nosso olho, não é? Então, às vezes, antes de a gente acusar o erro do outro, apontar o dedo para o outro, silenciemos um pouco, né? Porque quando eu penso nessa situação, eu não consigo agir assim ainda. Mas diante de tantos agressores, qual foi o comportamento do mestre? Ele deu a outra face. Então, se o outro tem errado conosco, talvez seja a oportunidade de pagarmos o mal com o bem, né? Mas que não é fácil, não é fácil, porque nós ainda somos irresponsáveis e esquecemos que vivemos nós interligados e tudo que fizemos aqui corre por nossa conta, nós não estamos ilesos. Talvez a justiça humana nos deixe passar ileso, mas a justiça divina nos pega na primeira curva, né? É por isso que, se nós colocarmos vontade e determinação, nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos, inclusive, fazer com que essas acusações se mostrem sem fundamento, sem força, sem nada. Depende da gente, né? Aliás, depende da nossa força de vontade de caminhar, né? Você, voltando um pouquinho lá para a Fernandinha, que você trouxe da reencarnação, né? Agora há pouco você estava numa live falando sobre o tempo, né? Então, o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que não é momento de usarmos esse tempo que nós estamos tendo para essa evolução mesmo, para rumo a esse caminho? Porque o nosso rumo, né, como você trouxe, nosso destino, ou melhor, às vezes nós queremos experimentar novos mundos mais evoluídos, queremos vir melhores em outras encarnações, mas aí precisamos pensar. Primeiro,
o que nós temos feito para isso? E muito mais do que isso, vale a pena trazer para essa reflexão a fala da live anterior sobre o tempo. O que nós temos feito no tempo que se apresenta para nós? Geralmente nós temos o dia dividido em 3 partes, né? Orienta-se dormir, descansar 8 horas, orienta-se trabalho entre 8 horas, e nos sobra 8 horas dos 24 horas. Como nós temos nos portado? Não estamos nem falando o dia todo. Vamos falar nessas 8 horas, 6 horas, 4 horas. No tempo que se desenha para nós e que nós recebemos esse presente de Deus, como nós temos nos colocado? Temos nos portado como responsáveis? Porque quando nós não aproveitamos o tempo, também somos irresponsáveis. Ao invés de aproveitar, estamos desprezando a oportunidade de Deus. Isso mostra que ainda somos crianças, somos espíritos imaturos, né? E que nós ainda não conseguimos nos guiar pelo código moral. E faz necessário fazer essa conversão, a fim de nos amadurecermos e a fim de que a nossa moral, o progresso moral, possa nos dar o norte, nos dar o caminho, nos direcionar e mostrar o nosso destino, mostrar o nosso rumo, né? Mas precisamos assumir as nossas responsabilidades. E quando nós assumimos essas nossas responsabilidades, né, Léo, e começamos a trabalhar elas, fica muito mais fácil nós resolvermos os conflitos internos e externos, né? Você acaba saindo daquela dor, mas você acaba vendo esse outro, me fugiu a palavra, esse outro resultado, vamos se dizer assim, porque fica muito mais fácil de você resolver o conflito, né? Você já não está em conflito consigo mesmo, você já aceitou, você já se responsabilizou e agora você começa a caminhar resolvendo mais facilmente esses conflitos, tanto os internos quanto os externos, né? Nós precisamos exatamente isso, né? Quando nós entendemos os limites traçados, o que é interno, o que é externo, quando nós buscamos que nós nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes, a questão 115 do Livro dos Espíritos, e que nós já progredimos, que nós estamos vindo progredindo, né? Esse progresso é justamente a busca por uma consciência, sermos mais conscientes de nós mesmos. Sim, sim. Né? Então, primeiro, a gente imagina que o problema está lá fora. A gente imagina que a solução é lá fora. E depois, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que não. Que a solução, que o entendimento, que a compreensão, ela está dentro de nós, na nossa intimidade. E que nós precisamos o quê? Fazer acender a fagulha divina, ou seja, o pedacinho de Deus que está dentro de nós, na nossa consciência, já está lá, não é? Jesus falava, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é verdade, mas precisamos primeiro sermos responsáveis. Porque se a pessoa termos a capacidade de Jesus de uma forma irresponsável, então quando nós percebemos, né, que essa mudança, essa consciência está dentro de nós vamos percebendo que o mundo se transforma a partir de nós. E nós queremos que o mundo se mude, para que nós possamos mudar. Mas, na verdade, não. O mundo muda dentro de nós, aí ao nosso redor, e depois se expande. Por quê? Porque nós vamos trazer uma outra consciência a respeito da vida, uma nova compreensão do mundo, né? Vamos ver com outros olhos, né? Aquilo que achávamos tão difícil ou tão dolorido, você começa a enxergar de uma outra maneira, a ver de uma outra maneira, e até a gente sofre menos, né? E assim traz de você poder ajudar o outro, né? Você só pode dar o que você tem. Então, se você aprende naquele momento a responsabilidade, como tratar isso, você aí sim consegue ajudar o outro se estiver passando talvez por algo semelhante ao seu, né? Exatamente. E a Adriana coloca uma questão aqui, em resumo, né, como que nós usamos mal o nosso tempo. E
nos cabe olhar para as oportunidades que o tempo tem nos trazido, porque é comum que a gente erre, é comum que a gente caia. Aliás, se nós não errarmos, se nós não cairmos, tem não alguma tem coisa graça. estranha. Não, tem algo estranho aí, porque é natural isso, né? E aí, quando nós vamos olhar pelo próprio progresso, Leon Denis vai trazer para nós, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que hoje eles tiraram até a dor, então hoje ficou um problema do ser e do destino. Ele vai trazer mas o livro não mudou, só mudaram o tema, né? Só tirou a dor? Mas só tirou a dor. Porque já era doído de ler. Com o tema dor, tiraram a dor, né? Então ele vai trazer toda a evolução, toda a escala evolutiva, os reinos evolutivos. E aí ele vai falar para nós que nós habitávamos o mineral, mas a nossa inteligência dormia no mineral. Sim. Porque éramos minerais. Depois nós sonhamos, né, no vegetal. Depois ele vai falar que nós agitamos no espírito, né? E que aí nós acordamos nominal, no reino nominal. Estamos hoje aqui. Então, esse acordar, a responsabilidade que é de acordar para a vida, para as nossas responsabilidades. A gente o despertar, né? Porque a gente acha que a criação foi assim, ó, há pouco tempo, né, e que estamos aqui, e que o progresso é assim, vai indo. Não. Quando a gente pensa lá na questão dos reinos minerais mesmo, nós vamos ainda experimentar só as questões estruturais, os princípios estruturais, não é? Depois a gente passa para a questão dos vegetais, e ali já desenvolve umas funções um pouquinho mais complexas, já começamos a experimentar sensações rudimentares, a respiração, a alimentação, já passamos a ter um sistema nervoso ainda embrionário, ainda em desenvolvimento, e aí passa milhares, milhões de anos, até que nós possamos, através do instinto, entrar no reino animal. E depois do reino animal, quando nós trazemos a razão, a inteligência, aí sim nós estamos preparados para o reino hominal. E eu falo isso para mostrar que esse progresso demora, essa evolução demora. Nós progredimos muito, então nós somos capazes. Mas agora nós precisamos acordar para o nosso compromisso real, para o nosso compromisso verdadeiro. Até então nós estamos vindo empurrados, né, nesse progresso aí, no bolo, né, vamos falar assim. Porque toda encarnação a gente progride um pouquinho, mesmo que seja intelectualmente. Mas agora não. Agora o despertar aqui é para nos responsabilizarmos pelo nosso futuro. Nós temos uma carta de Paulo, lá de Efésios, que ele vai falar: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Como é importante deixarmos de sermos esses mortos na posição horizontal da vida e nos colocarmos em pé a fim de podermos caminhar. Mas é preciso acordar, né? Sim, e quando você traz a escala evolutiva dos reinos, né? Todos nós passamos pela escala evolutiva. Ou seja, todos nós temos que despertar, né, Léo? Tem muitos que ainda dormem. Mas não adianta, né? Porque vai chegar uma hora que você precisa despertar, porque o progredir, ele é obrigatório, né? Despertar é a condição inadiável de todos nós, na verdade, Sim. porque nós já passamos desse estágio. Aliás, se nós parássemos para pensar, nós já temos clareza o suficiente para entender o que é fazer o bem, o que é fazer o mal, o que é caminhar na luz, o que é caminhar na sombra, o que é caminhar com equilíbrio, o que é caminhar sem equilíbrio, o que é trabalho cristão, o que não é trabalho cristão. Então, quando a gente para pensar, todos nós, muito bem lembrados, né, passamos pela evolução, passamos pelos reinos, né? Só que agora somos chamados a, de fato, acordar para caminhar entre as estradas com luz, com equilíbrio, com saúde, com trabalho edificante. Esse é o chamado, né? E eu acho que principalmente nesse momento, que é um momento melhor para os que dormem despertar, esse momento de pandemia, como Eu você acho que era trouxe. melhor dormir e acordar quando acabar, entendeu?
Mas não dá certo, Léo. Ou você desperta e caminha para a luz, ou senão você fica ali no escuro e não levanta nunca mais, viu? É, Tem mais essa. Então é algo muito importante mesmo, né, que nós podemos trazer aí esse despertar, né, esse acordar também desse momento que estamos passando, né? é, Quantas irresponsabilidades cometemos conosco mesmo diante da situação que estamos enfrentando, que estamos passando, né? Quantas vezes culpamos novamente, transferimos novamente, mas o que que eu estou fazendo para que eu acorde, para que eu desperte, para depois poder ajudar o outro? Foi a Fer que trouxe, né? Para exatamente. carregar o outro, né? Não sei se dá para Exatamente. carregar, né, Léo? Apesar também de que é melhor carregar do que ser carregado, né? Mas primeiro tenhamos a coragem de nos exercitar espiritualmente para conseguir Ah, sim. trazer o outro para uma estrada de luz, né? Porque às vezes a gente acha que a Sim. gente está numa autorresponsabilidade tão grande e nós estamos num caminho tão distante, né? Então, como é preciso, de fato, olhar para a nossa existência, parar agora e pensar em todas as atitudes que nós tivemos hoje, todos os momentos que nós tivemos que fazer escolhas. Um simples comprar, eu compro isso ou compro aquilo. Eu ligo agora ou ligo mais tarde. Eu vou ler isso ou eu não leio? Eu vou mandar uma mensagem ou eu não vou? Ah, eu vou dormir 5 minutos a mais ou eu não vou? Né? Tomo um banho agora ou tomo um banho mais tarde? A gente fala, poxa, mas isso... Bom, sim, a todo momento em que nós paramos para pensar, ali nós estamos colocando a autorresponsabilidade. E aí nós vamos colher o resultado daquilo. Nós, Sim. né, e queremos colher outras coisas. Nós Ah, nem sim. plantamos e queremos colher. Né? Nós somos pessoas complicadas. A gente tem um quintal. A gente chega lá, não tem árvore nenhuma, nós vamos lá fora. Pô, queria uma árvore com sombra, queria uma árvore com fruta. Mas nós não plantamos. Então fica difícil, né? Então, o livre-arbítrio nos permite gozarmos de felicidade ou de sofrimento. Então, a experiência que nós vamos passar é justamente as ações que vão nos colocar. E é preciso ter em nossa mente que a vontade é primordial para definir o nosso destino. Me perguntaram hoje, né? Você acha que só a vontade muda todo o aspecto? Não, eu falo, não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque a vontade vai nos colocando com uma força ali, né, uma atitude com uma força que vai mudando a sequência da vida. Se nós não tivermos vontade, a vida não se muda para nós, né? Então é preciso entender essa maturidade vivencial, porque só a vontade por si só, sem experiência, ela é eficaz, mas é preciso vivenciar. Porque se a gente só tem a vontade, mas não coloca em prática, não tem peso, né? Então, a maturidade vivencial pela vontade se faz no exercício prático. Então, não adianta eu ficar deitado num sofá, ai, que vontade que eu tenho disso, vontade daquilo, não. É a ação que vai nos mostrar que realmente nós queremos, né? E como é difícil ter essa vontade, né, de mudar a nossa direção, né? Porque estamos que nem biruta de aeroporto, né? Onde o vento vai, você vai junto. Aí você quer virar, tá difícil, porque a força do vento segura a biruta daquele lado, né? E aí caímos no efeito manada, que dói tanto. E traz o exemplo que você me deu quando a gente estava estudando esse capítulo, o exemplo do foguete. Então, mas antes, eu ia falar até dele agora, mas antes É, a Adriana colocou como é difícil pedirmos ajuda, né? Pedirmos colo, né? Realmente é, porque nós não temos a responsabilidade de erguer a mão e falar, não estamos bem, precisamos de ajuda, precisamos de auxílio. Esse erguer a mão é o que mais dói, né? é, E colocando já o que a Thaís colocou, a Thaís volta e coloca. Para muitos, o despertar da vida é a visita da dor. ah, sim. E a dor, eu tô ficando sem voz, ó. E a dor, ela vem. Nós precisamos entender, mais uma vez, precisamos ter responsabilidade pelos sentimentos que chegam até nós, pelas sensações.
Muitas vezes nós temos medo de sofrer, nós temos medo da dor. E nós sofremos antes da dor chegar, Com sofremos antes certeza. do sofrimento aparecer. Então, Criamos, né? será que nós compreendemos o que é a dor? Porque a dor é um mecanismo. Lá na Gênese, né, Kardec vai colocar que se o homem não tivesse a dor, ele nada criaria. Se ele não tivesse o medo, o receio, ele nada criaria, né? Porque é justamente as dificuldades que fazem o homem progredir, buscar, caminhar. Como é importante saber utilizar as sensações que chegam até nós. Nada é por acaso. Então, temos que sofrer? Temos, mas o que eu trago dali? Tem que doer? Tem, mas o que eu aprendo daí, né? Fernandinha Mas é o colocou que ela... gatilho, é o gatilho mental, né, Léo? Porque falar dor, você já assusta, né? Porque dor te remete a um monte de lugares que não são, vamos dizer, gostosos. Tipo, a gente imagina um hospital, né? Vamos a, pensar assim. a Fernandinha trouxe lembrança lá do livro Nosso Lar, né, de André Luiz, onde ele tinha aqueles espíritos que permaneciam dormindo, né, lá nas câmaras de regeneração, e eles dormiam com medo, né, porque ao despertar ele teria que se encontrar com a realidade. E a realidade, né, a responsabilidade, trazendo o exemplo que você falou, é como um foguete. Quando nós vamos lançar um foguete, nós não, né? Mas quando vão lançar um Os foguete, cientistas. os cientistas, né? Poderíamos ser nós. Os Ou cientistas, você, né, que adora isso. isso, eles não estão muito preocupados. Lógico que o destino é a Lua, o destino é Marte, sim. O destino é lançar um satélite em órbita, tal. Então tem um propósito. Mas na hora do lançamento, esse propósito pouco importa. Geralmente não, sempre o foguete fica reto, não é? Nunca deitado, inclinado, enfim, sempre reto. Por quê? Porque primeiro é preciso que aqueles motores a combustão realizem o processo de start, de subida. Então o foguete começa a subir. E se ele continuar reto, ele não chega a um destino. Aí quando ele já tem uma certa altura, e assim é o espírito, quando ele já tem uma certa envergadura, um certo progresso, os cientistas vão modelando, vão ajustando a rota lentamente para que ele possa chegar no destino correto. E assim acontece também conosco. Quando nós entregamos ao trabalho do Cristo, ao trabalho do bem, e os espíritos superiores compreendem isso, quer dizer que nós já subimos, a nossa vontade já startou, os motores a combustão já estão ali a todo vapor, né? E aí agora eles começam a nos ajustar. Então, muitas vezes é a dor necessária, às vezes é uma situação que nós passamos. Tudo vem para corrigir a nossa rota. A todo momento estamos sendo reparados para a rota certa. E aí nós queremos lutar disso, nós queremos correr disso. O motor vai lá e dá uma explosãozinha para o foguete virar um pouquinho. Nós temos medo. Nossa, mas o que é essa explosão que deu? Mas o que é isso, o que é aquilo? Quando deveríamos olhar para o mundo e entender a nossa responsabilidade com o espírito e como é São nossas necessário crenças, né? tirarmos da teoria e colocarmos tempo a fim de aparecer através da prática, né? Porque senão não adianta, não tem um equilíbrio nas relações. E aí vem o Então, alívio, né, Léo? Mesmo que ele seja momentâneo, ele vem. Depois outras dores virão, outros sofrimentos. Mas para quê? Para que a gente evolua e vem mais um alívio, né? e a gente passa a perceber que tudo na vida tem múltiplas vertentes. Nós podemos entender de várias formas, mas a que mais nos é coerente é entender que existem duas vertentes muito importantes, que é a nossa visão e a visão do outro. Então, Sim, o que nos importa é a nossa visão, nos reconhecermos, aprendermos de fato o que somos, qual é o nosso propósito, para que serve a nossa existência, quais são os princípios que Cristo nos trouxe e se estamos nós responsáveis por isso ou não. Então, é uma grande lição, né,
um grande puxão de orelha, sim, eu falo muito isso, o pessoal fala, mas não pode falar puxão de orelha. É um puxãozinho de orelha, sim, né? Porque realmente é maravilhoso, Dri, e a dor é necessária para poder crescer. Mas nós Léo, sentimos a dor porque nós somos irresponsáveis ainda, né? responsa. Tem uma pergunta aqui no privado que diz o seguinte: e aqueles que ainda dormem e mesmo sabendo que continuam dormindo, não querem acordar, achando que o mundo vai realmente acabar? Nossa. Primeiro nós trazemos muito isso da nossa crença, né? O mundo vai acabar. Nós paramos para pensar, né? Mesmo olhando o cenário que nós estamos hoje, olhando a questão da fatalidade, nos flagelos, nas destruições e tudo isso, né? Vamos pensar, o mundo vai acabar? Eu não sou a pessoa mais ideal para falar isso, né? Porque a minha resposta é muito pela razão, né? Vamos ali fora, vamos olhar, abrir a janela, vamos olhar para cima. Olha o tamanho do universo, né? E a gente acha que o planeta Terra, né? Que o mundo é o planeta Terra, né? Tudo é o planeta Terra. E o planeta Terra é o menor dos menores, né? É os menos evoluídos. E aí quando nós pensamos, o mundo vai acabar, se acabar nós temos que ir para algum lugar, porque nós como espíritos já viemos de outros mundos e para outros mundos iremos. Estamos aqui para poder progredir de acordo com a nossa responsabilidade. Então, quando a gente para e pensa numa destruição geral da humanidade, seria um retrocesso. Olhar para Deus, para a criação de Deus e imaginar que Deus vai destruir tudo aquilo que ele criou. E não só isso, né? Quando olhamos não pela escala dos reinos, que nos traz o reino vegetal, animal, mineral e humano, todo esse processo, né? E quando nós olhamos agora para a escala espírita, da evolução espiritual, e nós olhamos quantos níveis nós temos que passar até chegar à questão angelical, até nos tornarmos anjos angelicais, né, na questão da definição. E muito mais do que isso, quando nós entrarmos nessa escala dos Cristos, porque não existe um Cristo só, a gente vê que o processo é muito longo ainda. E que se o mundo for acabar, algo melhor vai vir para nós. Então é ter certeza que Deus tem esse amor, esse Pai bondoso, e que Ele não iria criar algo a fim de destruir. E outra, Deus continua trabalhando até hoje. Às vezes a gente não entende, não compreende o que é Deus, né? Mas Deus continua criando até hoje. Jesus continua trabalhando e governando o orbe até hoje. Ele fala, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. E nós com medo que o mundo vai acabar, gente. Nada do que Deus cria é inútil, né? Como você disse. Então, tudo tem uma utilidade. Se não for aqui, é em outro lugar, né? E você disse, o caminho é longo. Não, é eterno mesmo. Não tem. É, É só ir, né, Léo? É só vai, caminhar, só. Vai. vai. Escolhas, eu acho que a lição de hoje, né, a fala de hoje, é que a gente possa perceber as nossas escolhas. Quando a gente escolhe dar um passo atrás, às vezes é necessário. Mas quando a gente pensa em dar um passo atrás e nos limitarmos do progresso, é um problema muito grande, sabe? Porque as escolhas geralmente nos colocam a avançar. Mas quando nós escolhemos algo que cria os muros, corta as nossas ligações, que nós não compreendemos as fibras que nós estamos interligados, nós não estamos progredindo, nós não estamos fazendo nosso papel. Que nosso papel como espírito é progredir, avançar, evoluir, né? Então acho que o estudo foi muito bom e eu estou ficando sem voz de verdade. E podemos acho parar por aqui. Acho que eu já fiz minha contribuição final. Você quer falar alguma coisa, Não, encerrando? não. Vamos só agradecer, né, as pessoas que estão aí conosco todas as segundas-feiras. Agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar esse livro,
aprendendo, né? Cada dia um pouquinho, cada dia um grãozinho mesmo ali de areia, como trouxemos, né? E assim vamos caminhando. É momento de rever, ou melhor, de ativar a nossa consciência, né? Ah, sim. De rever nossos conceitos, as nossas crenças. É preciso bater em cima disso, gente. Olhar para aquilo que nós imaginamos ser verdade, mas que quando nós paramos para pensar pela razão, Kardec nos falava isso, né? Olhemos pela razão, paramos para analisar a situação, a gente vê que não se sustenta. Então, para muitas vezes a gente deixar de ter medo do que nem aconteceu e assumirmos a responsabilidade por nós mesmos, se faz necessário, olhar pela razão, pesar, pega uma balança, o que de positivo eu vou ter, o que de negativo eu vou ter, entende o que é melhor, eu fazer ou não fazer, de novo, escolhas. Tá? Um grande beijo a todos vocês, uma alegria muito grande, obrigado Vanessa, mais uma semana, desculpa a voz que está indo. Imagina. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Obrigada, um beijo.